a abrir a palavra do Senhor no livro dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Nós leremos apenas o versículo 59 e o versículo de número 60. Leremos juntos, são só dois versículos, todos em uma só voz aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Atos, capítulo 7, versículo 59 e versículo 60. Diz assim a palavra do Senhor. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, ó Deus, nós em oração nos dirigimos ao Senhor, agradecidos, ó Deus, pela tua revelação. Revelação é essa, ó Deus, que tem sido bênção, tem nos alimentado espiritualmente e tem guiado a nossa vida. Tenha, ó Deus, Pai, misericórdia da minha vida e use-me, ó Deus, para pregar a tua palavra, e que essa palavra vai de encontro aos corações sedentos nesse lugar, Deus. Em nome de Jesus, que ela possa transformar vidas para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem uma coisa que é interessante. Hoje mesmo nós paramos para pensar em algumas coisas, né? A gente olhou de cima algumas visões do cristianismo. E tem uma coisa que, não sei se você já parou para pensar, que um casal ou amigos, duas pessoas podem conviver muitos anos, né, juntas, mas podem estar separadas. Já parou para pensar nisso? Tem gente que às vezes é casado 35 anos, não sei, mas dorme junto, né? Tem relacionamento conjugal, mas vivem divorciados um do outro. Tudo isso por conta da comunicação. Por conta das linhas de comunicação, não se entendem, podem morar, viver juntos, mas não conseguem se entender, Um exemplo interessante de comunicação, como o pastor Luiz falou, eu sou dentista, e eu morei no Mato Grosso, e a comunicação é tão importante, viu, Micaías? Micaías sabe disso, que ela abençoa até você na sua profissão. O seu estabelecimento comercial, quando você consegue ter uma linha de comunicação com o seu cliente, você ganha a empatia do seu cliente, tudo flui, Eu me lembro lá no Mato Grosso, era agricultura e pecuária, mais a pecuária, que era a atividade da cidade que eu morei, a atividade econômica prevalecente. Então, quando chegava alguém no meu consultório, era dito e feito, era só eu começar a falar de semente, de pasto, eu estabelecia a comunicação com os meus pacientes de maneira agradável, Então eu tinha que fazer isso. O paciente entrava e falava: e aí, como é que está a terra lá? Ih, dava assunto para mais de metro. E aí, sua terra é cercada? E a semente? Como é que está o gado? Tudo isso são coisas importantes, a gente estabelecer comunicação com as pessoas, Agora em Paracatu, tem a RPM, tem a DG, também, então as pessoas trabalham muito de turno, e eu tenho convênio com a RPM, então eu já vi, quando chega alguém lá com o uniforme da RPM, eu viro e falo assim: tá difícil, o turno está pegando pesado com vocês, E aí dá assunto, aí flui, tratamento, ele começa a reclamar: tá demais, eu estou para largar aquilo lá. Só que esses dias aconteceu uma coisa interessante. Entrou um paciente e o uniforme da RPM entrou meio sisudo, Eu falei: não, vou precisar aqui quebrar esse gelo, estabelecer a comunicação com esse paciente. Aí eu virei para ele e falei assim: e aí, tá difícil lá, Cansado, tá difícil. Ele: não, tá não, deve ser chefe, Aí eu me lasquei, Como é que eu saio dessa
todo o suporte para a pessoa trabalhar, segurança, treinamento, que a pessoa precisa. Então o cara que entra lá para trabalhar, ele tem todo o apoio da empresa e a empresa cobra isso. O cara é o emprego dele, ele tem que dar o melhor. Isso é quem não tem compromisso com a empresa. Eu falei, de novo, pois é isso que eu ia falar, você acabou de falar. Mas aí, se você for ver bem, nós lemos essa coisa de falta de compromisso, o oposto é verdadeiro, né? Quando se tem compromisso. Nós lemos aqui 2 versículos que falam da morte de Estevão, né? O primeiro mártir do cristianismo. E nós vemos na vida de Estevão as características de uma pessoa que tem compromisso com Deus. E é isso que eu quero falar essa noite. A meditação é o contrário de tudo isso que eu introduzi. Eu quero falar é o contrário. As características de quem tem compromisso com Deus. Fala assim, eu tenho compromisso com Deus. Declara, Deus conhece o seu coração e Ele sabe se você tem ou não. Eu tenho compromisso com Deus. Portanto, a gente vê na vida de Estevão as características de uma pessoa que tem compromisso com Deus. Em primeiro lugar, a sua Bíblia eu sei que está aberta aí no livro dos Atos, dos Apóstolos. Em primeiro lugar, a gente vê que quem tem compromisso com Deus serve a igreja de Deus. Quem tem compromisso com Deus serve a igreja de Deus e não tem como ser diferente. Olha só o capítulo 6, o que diz? Diz que a igreja estava crescendo muito e aqueles presbíteros, em vez de se dedicar à pregação e à oração, estavam tendo que parar de pregar ou parar de orar para servir a mulher dos helenistas, servir o pão, né? Então estava faltando alimento para elas porque não tinha quem servisse. Então no capítulo 6 a igreja sente a necessidade de se organizar estruturalmente, né? Então eles criam a junta diaconal, que eram pessoas encarregadas de servir, né, a igreja e servindo o pão à mulher dos helenistas. Quem estava incluído nesses homens? Diz a Bíblia que Estevão, homem cheio de graça, cheio do Espírito Santo. Então aquele que tem compromisso com Deus, aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus, é bem resolvido. E ser bem resolvido é colocar a sua vida na obra, é colocar a sua vida na igreja de Deus. Por que eu vou falar isso para você? Porque a gente, quando uma pessoa é bem resolvida, ela não olha para os obstáculos de servir a igreja. Quando você aceitou Jesus Cristo, quando nós falamos hoje de manhã, o Espírito Santo habitou em você e fez você conhecer você mesmo. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente começa a servir a igreja de Deus, os 3 primeiros meses são uma bênção, mas depois a gente encontra o irmãozinho que fala mal, o irmãozinho que tem inveja. Isso é normal em qualquer ambiente onde tem ser humano. Mas quando a gente é bem resolvido, cheio do Espírito Santo e sabe que o nosso compromisso não é com o homem, mas é com Deus, a gente não olha para esse tipo de coisa. Quantas pessoas hoje estão nas igrejas sofrendo ou não estão mais nas igrejas, achando que são autossuficientes, que não precisam mais ter igreja? Porque o ramo que cresce aqui hoje, eu não sei se você sabe, é dos desigrejados, né, pastor Luiz? É das pessoas que são autossuficientes. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de comunhão, né? E Paulo vai falar lá no livro dos Hebreus, olha, não deixai de congregar, né? Então congregar estar aqui, colocar a sua vida a serviço, botar a cara a tapa para bater, para ser um membro presente do corpo de Cristo, colocar os seus dons a serviço do corpo, participar dos grupos de oração, falar, pastor Luiz, eu tenho esse dom e eu quero colocar a serviço da igreja de Deus. É só para quem é cheio do Espírito Santo de Deus, é só para quem tem compromisso com Deus. E eu sei que você tem compromisso com Deus. Estevão foi chamado para servir a igreja de Deus. Na mesma hora, Estevão estava lá para servir a igreja de Deus. Outra coisa interessante de servir a igreja de Deus, eu lembro quando eu converti, logo 3 anos depois de convertido, eu fui eleito presbítero da Igreja Central de Paracatu, e eu me lembro que eu era recém-convertido
convertido, só 3 anos convertido. Eu lembro quando a junta dos presbíteros foi me arguir, lá algumas pessoas falaram assim, mas você nem foi diácono, você já vai ser presbítero. Como se a igreja de Deus tivesse escada para você ir evoluindo, e não é assim que funciona. A gente sabe que um diácono é tão ou mais importante que um presbítero é tão ou mais importante que um diácono, enfim, não existe hierarquia. A gente não pode tratar a igreja com a visão empresarial, mas a gente tem que entender que o corpo de Cristo, cada um serve de acordo com o seu dom. Aí eu me lembro que eu respondi para aquele presbítero e falei, cara, eu não tenho dom de diácono, admiro quem tem, mas eu não me vejo sendo diácono, eu não tenho isso. Então, o que acontece? A igreja, todos são iguais. O diácono tem o mesmo valor de um presbítero, tem o mesmo valor até de um pastor, só que a diferença são funções dentro da igreja. Aí sim, quando a gente olha, o pastor tem a função de orar pelo seu rebanho, assim como os presbíteros têm, só que o pastor, ele é aquele que dedica a sua vida em tempo integral à igreja, e ele se coloca ao estudo da palavra para alimentar esse rebanho. Mas quando se tem compromisso com Deus, a gente entende o nosso compromisso com Deus. A gente fecha os olhos para aquelas coisas, como a gente falou hoje de manhã, que Satanás entra e põe minhoca na nossa cabeça. E quando você olha para o defeito do irmãozinho, Satanás vai lá e fala dentro, tem razão. É igual o anúncio do tipo de drone da Fiat, não sei se você lembra, que o cara corria, ficava dentro, manjinho de um lado e já vinha do outro. Mais ou menos assim. Então a gente fechar os olhos para aquilo que não abençoa a nossa vida. E quando a gente olhar para o irmão, a gente vê o defeito dele, a gente vai nele, procura, pergunta se ele quer ajuda, procura abençoar, e do irmão para abençoar. Porque tem 2 tipos de pessoas, já viu, pastor? Tem aquela pessoa que vê o defeito e chega para o outro e fala assim, estou tão preocupado com fulano. Nossa, fulano está passando por uma luta, ele está agindo de uma maneira esquisita. Estou tão preocupado. Não está preocupado. Quem está preocupado vai para o fulano e fala, olha, fulano, estou preocupado com você, porque a Bíblia diz isso. Se tem alguma coisa com alguém ou contra alguém, você é para abençoar, você tem algum problema mal resolvido, vai a essa pessoa e esclarece. Enfim, quando a gente tem compromisso com Deus, a gente olha para Deus, a gente procura ser bênção no corpo de Cristo. A gente coloca a nossa vida a serviço da igreja. E quando eu falo igreja, eu estou falando sim da igreja física. É claro que Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homem. Deus habita em nós, e nós somos igreja. Mas como eu falei hoje de manhã, você imagina a sua vida solta aí fora, se esvaziando de Deus. Mas eu leio a Bíblia. Não, mas sem a instrução de um pastor para te direcionar, de um conselheiro, você imagina que caos seria. Como eu falei hoje de manhã, isso aqui é como se fosse a estação, para nós nos recarregarmos e sairmos quando o culto termina, para servir lá fora, para colocar em prática tudo aquilo que a gente ouve e recebe aqui. Glória a Deus. Característica de quem tem compromisso com Deus é servir a igreja de Deus, como Estevão fez. Em segundo lugar, eu te falo que quando se tem compromisso com Deus, se é capacitado por Deus, tá? Olha aqui o que diz no capítulo 6, versículo 8, olha aí na sua Bíblia. Estevão, cheio de graça e poder, fazendo prodígios e grandes sinais entre o povo, meus irmãos. Olha, Estevão, cheio de graça e poder, é Deus que capacita a gente. E olha, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que a igreja ela só cresce quando a gente foca em Deus e coloca os nossos dons a serviço de Deus. Como o pastor falou aqui, o dízimo que retorna para Deus, o dom é igualzinho. O que Deus te abençoou com o seu dom é para você colocar de volta na obra dele. E Ele é que capacita. A gente precisa ter a consciência que é Ele que nos capacita. Olha, eu canto bem, eu toco bem, eu sou um homem ou uma mulher de oração, eu tenho o dom da cura, eu tenho o dom de olhar para o irmão e falar o que ele está passando e dar uma palavra que abençoe a vida dele. Aleluia. Agora a gente precisa ter a consciência que isso tudo vem de Deus, que não vem de nós. Tem algo que me deixa às vezes encabulado
na igreja é a falta de elogio. Elogio. A Bíblia é antibíblico. A Bíblia diz para dar honra a quem merece honra. A Bíblia diz para a gente honrar. O problema é quem recebe o elogio. Porque você precisa saber receber o elogio. Você precisa saber pegar o elogio e saber não. Amém, irmão, mas eu sei que foi Deus que me capacitou. Então, um homem cheio de Deus, ele é capacitado por Deus, ele reconhece que quem deu a ele, quem abençoa a vida dele em todas as áreas, é o Criador, é Deus. Então, segunda característica de quem tem compromisso com Deus, é saber que é capacitado por Deus. A terceira característica de quem tem compromisso com Deus é saber que Deus te chamou para ser. Fala assim, eu sou. Eu sou. Eu sou. Você está falando eu sou, meio assim, eu sou, não sei se eu sou. Entendeu? Fala, eu sou. Você diz, eu sou, aleluia. Eu sei que eu sou. Eu sou cristão. Porque você pode frequentar a igreja e não ser cristão. Porque olha o que Estevão fazia. Lá no versículo 8 diz que Deus capacitava ele cheio de graça e poder, fazia prodígios e sinais, fazia prodígios e grandes sinais aonde? Entre o povo. Entre o povo. Estevão sabia que ele tinha compromisso com Deus, ele colocou a vida dele a serviço da igreja. Estevão sabia que os dons que ele tinha vinham de Deus para ele servir lá à igreja. E sabia que era a função dele servir na sociedade. Estevão sabia que ele tinha sido chamado para ser cristão. Ser cristão é em tempo integral. Não existe ser cristão só em algumas horas de turno. Não, a gente é cristão integral. Hoje em dia está em voga, o pastor Luiz sabe disso, é a missão integral. Seminários de missão integral, e graças a Deus que o mundo, que o Brasil está descobrindo esse tipo de coisa, está alertando, está se voltando a isso. Missão integral. Estevão sabia que ele precisava mostrar o chamado de Deus na vida dele entre o povo. Ele sabia que Deus capacitava, ele fazia sinais entre o povo, na sociedade. Estevão sabia que tinha sido chamado para ser cristão. O estilo de vida de Estevão era um estilo de vida evangelístico. O estilo de vida de Estevão era um estilo de vida que emanava Cristo para a glória e honra do Senhor Jesus. É a terceira característica de quem tem compromisso com Deus. Esse texto nos mostra também que quando a gente tem compromisso com Deus, a gente incomoda os religiosos. Olha aí, no capítulo 7, versículo 54, diz que ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e irritavam os dentes contra Estevão. Os fariseus, os religiosos, se incomodavam com a bênção de Estevão. O religioso é aquele que não quer ver o outro abençoado, ele está preocupado com ele. Religiosidade pode ser definida como a tentativa do homem de chegar a Deus por esforço ou merecimento próprio, onde as vaidades, o ego, até mesmo a teologia está acima das pessoas, está acima daquilo que é relevante para Cristo, porque Cristo nunca importou com esse tipo de coisa. Enfim, então quando a gente tem compromisso com Deus, a gente incomoda aquelas pessoas religiosas, aquelas pessoas que estão preocupadas em usar a religião para que o ego, as suas vaidades apareçam. Estevão diz que eles brilhavam os dentes contra Estevão, e aquilo ali culminou na morte de Estevão. Curioso da morte de Estevão é porque Estevão, como primeiro mártir, a semelhança de Jesus Cristo, morre acusado de um crime que não cometera, ele morre apedrejado e ele morre cheio do Espírito Santo. E como última característica, eu quero chamar a sua atenção para
para essa questão de ser cheio do Espírito Santo, né? Porque quando a gente tem compromisso com Deus, a gente é cheio do Espírito Santo, a gente contempla o sobrenatural. Olha o que acontece aí no versículo 59 e 60 que nós lemos, que apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não nos impute este pecado. Com estas palavras adormeceu, e Saulo, nosso Paulão, estava lá consentindo a morte de Estevão. Mas o que é contemplar o sobrenatural? E aqui eu chamo a sua atenção, porque agora você vai ver o que é o sobrenatural de Deus. Tem pessoas que acham que isso é mais sobrenatural. Eu creio em milagre, eu não sou liberal. Eu creio que Deus abre o mar, abriu, e pode abrir hoje se Ele quiser. Eu creio na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Só aí você está vendo que eu não sou liberal, tá? Eu creio que Jesus andou sobre as águas, viu que não tinha banco de areia, enfim. Mas a gente tem que atentar para o verdadeiro sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus é uma pessoa que está sendo apedrejada, acusada de um falso testemunho, e ela fala assim: Senhor, não nos impute esse pecado. Senhor, perdoa ele. Como Jesus, a semelhança de Jesus, eles não sabem o que fazem. Isso é sobrenatural. Não existe nada mais sobrenatural do que a mudança de caráter efetuada pelo Espírito Santo no interior daquele que recebe a Deus como único e suficiente Salvador. Sobrenatural é a transformação da mente que ocorre paulatinamente naquele que anda com Deus. Sobrenatural é Deus pegar uma pessoa cheia de raiva, ódio e rancor no coração, uma pessoa deprimida, desanimada, em questão de segundo, Deus mostrar para ela que existe esperança, existe uma saída, que é Cristo Jesus, aquele que pode transformar a vida dela de uma hora para outra. E ela olhar e ir ao encontro daquela pessoa que ela está magoada e falar: olha, me perdoa, eu quero limpar aqui, eu quero acabar com isso. Isso é sobrenatural. Sobrenatural é aqueles crentes antigos todos sofrerem, entregarem suas vidas por Cristo Jesus. Sobrenatural é crer no céu. Sobrenatural é crer como nós cantamos na Nova Jerusalém. Porque como nós falamos já na nossa música Eu Creio, sobrenatural é você de uma hora para outra, você é evolucionista, crê na evolução, no Big Bang, e você de uma hora para outra começa a crer na árvore de Noé, em Adão e Eva. Isso é sobrenatural. Você já parou para pensar nisso? Isso é fascinante, isso é fantástico. Isso é dar testemunho cristão. Claro que hoje nós não somos mais perseguidos, nós não temos que pagar com a nossa vida por sermos cristãos. Mas quando na universidade, onde quer que você esteja, alguém levanta um assunto desse sobre a criação e você fala: não, eu acredito que Adão e Eva, acredito que Deus fez o homem e a mulher, acredito nisso. Você vai ser, você acha que vamos zombar de você? Claro que não. Mas isso é sobrenatural, você sustentar o testemunho desse. Sobrenatural é todos os avivamentos que aconteceram na história da igreja. Hoje a gente vê muita igreja pedindo avivamento, como se avivamento fosse rodopiar, falar em língua. Eu creio nos dons, tem dons também. Acho uma bênção, né? Quando a gente usa para edificação do corpo, como Paulo diz. Mas sobrenatural é todos os avivamentos que ocorreram quando aquelas pessoas foram convertidas por Deus. A primeira coisa que elas fizeram foi procurar quem elas tinham magoado e pedir perdão pelos pecados. O que você me diz de Zaqueu? Zaqueu é um publicano, um homem rico com muitas posses, se humilha, sobe no sicômoro ali para ver Jesus passando, e aquilo para o judeu era uma humilhação. Ver um galileu passando, um homem da estatura social, da posição social de Zaqueu, e ele sobe. E Jesus, também da multidão, olha Zaqueu e fala: Zaqueu, desce daí, eu quero ficar na sua casa, Zaqueu. Hoje tem salvação na sua casa. E Zaqueu, quando é convertido por Deus, a primeira coisa que ele faz: Senhor, olha, se eu defraudei alguém, eu quero devolver muito, porque Zaqueu era cobrador de imposto, naquele tempo também tinha, né? Faz-me rir, traz pra cá, né? Tinha também. E Zaqueu, com certeza, naquele momento, quando converteu, ele teve um ponto sobrenatural.
Isso é sobrenatural. Isso daí é andar e ter compromisso com Deus. Ter compromisso com Deus é servir a igreja de Deus, igreja física mesmo, que é onde a gente abençoa pessoas, é onde a palavra está sendo pregada. Esse dia eu estava estudando, desculpa, às vezes eu saio do tema e vou deixar eu ficar aqui falando. Esse dia eu estava estudando plantação de igreja, pastor Luiz, estava vendo que não adianta nada você ir lá na África e plantar pregar em 5 cidades diferentes, converter um monte de gente, e você virar as costas e sair e edificar uma igreja. Não adianta nada. Porque ela perdeu o carregador de bateria. Até que converteu, mas você não edificou aquele corpo não vai dar outros frutos, né? A plantação de igreja é importante para isso. Eu sei que, glória a Deus, eu sei que você tem orado por Morada Nova, né? O missionário Wilton, né? Que está lá, bênção, o Wilton e seu filhinho, né? Ele é um filho só, né? 2 filhos americanos, a gente viajou junto, ele contava a história que o filho dele falava dos missionários americanos, né? Então, glória a Deus pela vida do Wilton, continue orando por ele, porque a igreja funciona assim. Então, ter compromisso com Deus é servir a igreja, ter compromisso com Deus é ser capacitado por Deus, servir no meio social, ter compromisso com Deus ser capacitado por Deus, entender o seu chamado cristão, pregar Cristo nos meios sociais, ter compromisso com Deus, infelizmente, mas incomodar os religiosos, porque você começa a ter uma vida totalmente diferente, né, daquelas pessoas que estão focadas na religião, nos seus egos, nos seus prazeres. E ter compromisso com Deus é contemplar a obra redentora sobrenatural na sua vida. E eu creio que Deus está fazendo isso em você. Você crê nisso? Então, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, que Ele está fazendo essa obra na sua vida. E você sabe por que Ele faz essa obra na sua vida? Porque todos os dias, como Paulo diz, você escolhe Deus. Eu não estou falando aqui, pelo amor de Deus, já falei que eu não sou liberal, e eu também não sou arminiano, embora eu respeite qualquer um que creia diferente da minha teologia. Mas eu não estou falando aqui de salvação, estou falando de escolher Deus para vencer o pecado, para você crescer de glória em glória, todos os dias da sua vida. Portanto, queria chamar os meus amigos, queria chamar o pastor Luiz aqui. O pastor Luiz vai estar orando pela sua vida. E eu sei que você quer renovar o seu voto com Deus. Eu sei que você que ainda não conhece Cristo Jesus e tem tribulação na sua vida e quer entregar a sua vida para Jesus Cristo, você pode vir aqui na frente. Você também quer renovar o seu voto com Deus, uma vida em comunhão com Deus, uma vida com compromisso com Deus. Quando a gente começar a tocar, vem aqui na frente. O pastor Luiz vai estar orando pela sua vida, abençoando a sua casa, abençoando a sua família e pedindo a Deus para te encher de fé, para te encher do Espírito Santo de Deus, porque isso vai te fazer uma pessoa cheia de compromisso com Deus. E quando a gente é cheio de compromisso com Deus, a vitória é certa. Da glória e honra ao Senhor Jesus. Glória a Deus, você crê nisso? Glória a Deus. Quando a gente começar a tocar, vem aqui na frente, no pastor Zoro. Queridos, vamos ficar de pé? E quando a gente estiver cantando, eu quero que você venha aqui à frente. Se você realmente é um cara de Deus, uma mulher de Deus, e quer realmente ter compromisso com Deus, com a obra, com a cidade, com o povo, vem aqui que eu quero orar pela tua vida, para Deus te dar um renovo, para Deus te dar um quebrantamento, um avivamento, para Deus tocar você e levar você a ser uma bênção na igreja e na cidade, em nome de Jesus. Eu escolhi ser uma bênção, eu escolhi o meu Deus, mas Deus quer muito mais de mim.